Olá, amigos do Instituto Edésio Passos. Esse é o programa Mundo do Trabalho, uma parceria do Instituto Edésio Passos e da editora RPM. O Instituto Edésio Passos convida a todos que visitem as redes sociais, no Facebook e no YouTube. Hoje, o projeto Prosa com o Autor, da editora RTM, recebe o Dr. Diego Nieto de Albuquerque. Teremos uma conexão Curitiba e Recife. O doutor Diego vai nos contar e problematizar a temática greve e os movimentos sociais na crise do sistema capitalista, que é uma obra publicada pela editora RTM. Diego, tudo bem por aí em Recife? Está muito frio? Tudo bem, professor Sandro. É um prazer enorme estar com você, né? Estar com todos aí do Instituto, né? Participando desse programa, desse projeto. E aqui em Recife não está nevando, né? Tá muito calor mesmo, né? Sempre muito calor, mas de vez em quando chove, mas é muito pouco, né? Quando chove, o povo do interior do estado, mesmo quando chove, é como se fosse, né? Aquele Natal, né? Então, a gente aqui realmente o clima é mais seco mesmo, mais quente, né? Não é nem tão seco, ele é mais quente. Bom, então é um prazer enorme, né? Tá aqui hoje, prazer incrível. Esse trabalho que eu procurei desenvolver, né? Junto. Você já vai contar para a gente, deixa eu te apresentar primeiro Tá. aqui. Ah, O tá. Diego Nieto Desculpa. de Albuquerque é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pela tradicionalíssima Universidade Federal de Pernambuco, é doutorando em Direito pela Universidade Argentina John F. Kennedy, é pós-graduado em Direito Público pela Universidade Anhanguera, é graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, faz parte do grupo de pesquisa Direito, Trabalho e Teoria Social Crítica, do PPGD, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor dos cursos de graduação da Faculdade Senac Pernambuco, Faculdade Alfa e Universidade Salgado. Por favor, Luísa, coloque a capa do livro que será objeto da nossa conversa nessa noite, A Greve e os Novos Movimentos Sociais na Crise do Sistema Capitalista, publicado pela editora RTM, um livro importantíssimo que colabora com o conhecimento social, analisando um movimento que ainda é tão pouco compreendido e muito preconceituado por alguns, que é o movimento paredista, né? O protesto dos trabalhadores, mas a necessária articulação com os demais movimentos sociais. Por isso nós recebemos neste dia o Dr. Diego Neto, que vai nos contar da sua obra. Diego, conte-nos o que é essa moral moderna, industrial, e esse vazio conceitual na contemporaneidade que você utiliza como premissa teórica para analisar os movimentos sociais e a sua articulação com o movimento dos trabalhadores na greve. Ok. Bom, pessoal, o que a gente precisa, que eu quero conversar antes de eu aprofundar nisso, é que esse trabalho que eu desenvolvi, né, que eu parti aí de uma observação das greves e dos novos movimentos, ele está intimamente ligado com a questão de uma crise civilizatória, tá? Então eu procurei analisar o meu ponto de partida, né, meu ponto inicial de toda a pesquisa, de todo o aprofundamento teórico, para partir também para a escolha do referencial, se deu a partir de uma concepção, de uma percepção de mundo, né, que eu estou inserido, né, mas que qualquer pesquisa na área social, né, a gente acaba se confundindo um pouco, porque a gente é objeto, mas é sujeito e objeto, né? Porque a gente acaba estando inserido na mesma sociedade que a gente analisa, né? Que a gente faz a análise como cientista, como observador. Então, eu vou entrar na parte da moral, mas só para entender
o porquê, né? Como eu cheguei nessa percepção, justamente de um anseio, né? De uma angústia pessoal mesmo, de a gente estar vivendo num mundo que socialmente, objetivamente falando, é um mundo numa crise civilizatória, é um mundo que todos vivem contra todos, né? Todos buscam, de um modo geral, a sobrevivência a todo custo, né? E isso vai formatando uma série de outras resultantes, né, a partir disso. Então, eu precisei perceber de onde vinha essa crise civilizatória, né? E aí, como eu sou estudioso do direito do trabalho, né, como eu sou pesquisador do direito do trabalho, eu teria que, obviamente, conectar as questões relacionadas ao direito do trabalho e fazer um diálogo dos itens do direito do trabalho com a crise civilizatória. E aí, a partir disso, eu comecei a perceber, comecei a pesquisar e aprofundar que o problema civilizatório está intimamente ligado às questões do trabalho, né? Às questões de vida, de sobrevivência do trabalho. E a partir disso é que eu fui construir, fui observar o que está por detrás dessa estrutura, né? E o que está por detrás dessa estrutura são justamente elementos imateriais, na qual a moral, né, é um elemento fundamental, a construção da moral é um elemento fundamental. Bom, veja, o direito do trabalho, e aí é importante a gente desde já, começar a situar as coisas no tempo histórico, né? O trabalho como um fenômeno humano, né, ele é ahistórico, né, transhistórico, não é isso? Então a gente tem, desde que o mundo é mundo, o ser humano empreende sua energia para sobreviver às intempéries, sobreviver ao mundo, caçar, colher, etc, né? Então, desde que o mundo é mundo, existe trabalho. Mas desde que o mundo é mundo, não existe direito de trabalho, né? Então, o direito do trabalho é uma ciência extremamente nova, né? Relativamente nova, que é produto genuíno ali daquele cenário industrial, né? Então, ele é produto genuíno de um cenário histórico moderno, né? Da modernidade, ele é fruto da modernidade e fruto da industrialidade, né? Então, veja, como essa estrutura histórica da modernidade e, economicamente falando, produtivamente falando, da industrialidade, vai surgir? Vai surgir a partir de uma série de eventos, né? Um dos eventos principais é a ascensão de uma classe específica, né? Uma classe específica que já vinha pós-Idade Média, já aos finais ali da Idade Média, já começa a flertar, vamos dizer assim, com uma possibilidade de ascensão, né? Que pouco a pouco ela vai ganhando força econômica, vai ganhando força de articulação, até ela conseguir realmente a força política, né? A gente está falando especificamente da burguesia, né? De uma classe específica, de um momento histórico específico. Então, veja, essa categoria específica, ela produziu um recorte, né? Um recorte muito, muito sensível e, ao mesmo tempo, muito forte, muito, né, impactante na história do mundo, né? Na história política, social, societal, econômica, né? E a partir dessa ascensão dessa categoria específica, a gente vai ter as revoluções políticas burguesas, as revoluções econômicas, que é a Revolução Industrial. Veja, além dessa articulação específica dessa classe política, dessa categoria política, a gente vai ter também uma transformação completa do modelo de vida, do modelo societal, das prioridades, da forma de organização social, da divisão social do trabalho. Então a gente vai ter uma transformação que não é tão somente uma transformação sociopolítica, ideológica, econômica. A gente vai ter uma transformação completa. O cenário ele muda por completo a partir dessa ruptura, né? Veja, é dessa ruptura que vai
pouco a pouco se construir, né? Isso vai ser imbricado, né? Isso daí não é engessado, né? Não é uma coisa assim, é feito tudo engessado. Não, isso é imbricado, há uma complexidade nisso, mas há uma clareza de percepção também, tá? Então, esse modelo, esse retrato histórico da modernidade, ele vai se aperfeiçoar com a construção daquela moral moderna, da moral industrial daquele tempo, que se faz necessária para viabilizar o projeto capitalista. Tá? Essa moral, ela ela se relaciona com outros projetos, como, por exemplo, a própria reforma religiosa. Tá? Então, há toda uma complexidade de relações daquele tempo histórico que vai produzir, que vai sedimentar o que está por detrás, né, da estrutura aparente que é o quê? A sociedade industrial. Tá? Então, essa moral industrial, tá? E aí eu vou chegar na parte do vazio conceitual, essa moral industrial, na verdade, é a moral da sociedade burguesa. Tá? É a moral da sociedade burguesa, na qual se pauta pelo trabalho subordinado, okay? Pelo modelo do trabalho subordinado. Esse modelo do trabalho subordinado, ele precisa efetivamente promover, né, entregar, vamos dizer assim, algumas satisfações materiais, né, que aí a gente vai ter justamente, existe um processo de ruptura do trabalho manufatureiro, do trabalho de subsistência, do ofício, né, do modelo de ofício, justamente para o trabalho da indústria. Né? Então, a indústria precisava efetivamente criar um modelo, né? E esse modelo ele precisava servir de mão de obra para o desenvolvimento da indústria, tá? E a moral é o encalço, a moral ela é a grande amálgama, né? O grande cimentinho, vamos dizer assim, tá? Imaterial, tá? Desse projeto, perfeito? Que moral é essa? A moral de que o trabalho é a fonte de realização do ser humano, né? De que, da mesma forma que ao você se sacrificar, você vai ser salvo, né? Então, o modelo de trabalho-sofrimento, trabalho-sacrifício, né? O modelo de você entregar muito, trabalhar muito para você ter o sucesso, né? A salvação, né? Então, todos esse caleidoscópio aí que tem nesse período da modernidade, ele vai fundar, ele vai forjar ali o projeto da burguesia, o projeto da sociedade capitalista daquele tempo, né? Bom, que é o período do surgimento do direito do trabalho. Tá? Então, primeira parte que eu faço na minha pesquisa é deixar isso tudo muito bem arranjado. Acontece que a gente vive num outro estágio já, né? Ao passo que a nossa ciência jurídica, por exemplo, ainda está nesse estágio, né? A nossa legislação trabalhista, muitos dos conceitos dos manuais tradicionais, né? Eles ainda estão agarrados às sombras desse tempo, né? A gente já vive um outro cenário, né? Que é o cenário que poderia se classificar aí como pós-industrialidade ou pós-modernidade, né? Ou contemporaneidade, né? Porque aí tem uma guerra enorme conceitual, né? Uma guerra teórica, conceitual. Não é pós, porque ainda não acabou. É pós ou não é pós? Quando começa o pós, né? Aí tem toda essa confusão, né? Que, assim, evidentemente, a minha proposta não é resolver esse problema, esse formigueiro, né? Mas, veja, é nítido, é evidente, é empiricamente verificável que os valores da modernidade não mais subsistem no tempo presente. No tempo presente. E aí abre uma janela, né? Uma janela de percepção, e juntamente com essa janela existe todo um arranjo
de percepções, né, de percepções do mundo atual, de que essas narrativas daquele tempo, né, não mais são suficientes para responder, né, o tempo presente. O tempo presente. É nessa janela de abertura que a gente vai ver um vazio conceitual, né, da moral passada em relação à moral presente e que abre espaço, né, abre a deixa para a reconstrução de uma nova moral, ok? Que é justamente uma das proposições que a gente traz no livro, né? Que moral a gente vai construir no tempo presente? A gente vai reproduzir os conceitos que já foram utilizados, né, e continuam sendo utilizados, por exemplo, para resolver os problemas da economia, né? E aí, veja, a minha pesquisa, ela não entende a sociedade capitalista a partir de crises conjunturais. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o modelo societal do capitalismo contemporâneo, ele não é moralmente válido. Eu parto do princípio que o modelo atual do capitalismo contemporâneo, ele não consegue resolver todos os problemas, todas as situações dos 7,5 bilhões de pessoas do planeta e, portanto, é questionável moralmente essa premissa do capitalismo contemporâneo. Por isso que a gente precisa reconstruir nessa janela de oportunidade, nessa janela, nesse vazio conceitual, e evidentemente isso só pode se dar através da luta, né, porque transformação social não se dá por mero beneficiamento, né, por meras entregas, e sim por luta, socialmente falando, né? Então, nesse vazio conceitual do tempo presente, a gente precisa repensar o capitalismo convencional no mundo atual e entender que as crises do sistema capitalista são crises recorrentes, são crises congênitas, mas existem crises que são estruturais. Okay? Então, a minha linha de percepção da pesquisa não reconhece o capitalismo tão somente com as suas crises conjunturais. O que são crises conjunturais? Né? Para a gente diferenciar bem isso, né? Conceitualmente. As crises conjunturais, elas são crises inerentes ao sistema capitalista. Assim como, já que a gente está falando, né, em tempos de pandemia, né, vale usar uma expressão aí biológica, né? Assim como o nosso organismo, né, produz algumas imunidades para lidar com certas doenças, para lidar com certos agentes invasores e atípicos, o capitalismo ele também tem os seus mecanismos de proteção, ele também tem as suas imunidades. Essas imunidades, através enfim, ou da intervenção do mercado, ou da não intervenção do mercado, ou do livre mercado, ou do não livre mercado, e aí vai depender de concepções ideológicas e econômicas, né, de políticas econômicas, mas o sistema do capital ele possui por si só mecanismo de rearranjo que resolvem as crises cíclicas, as crises naturais do capital. Tá? Essas crises são chamadas crises conjunturais. Okay? São crises que dependem de momento, dependem de condições, dependem de políticas, é multifacetado, né? Mas o próprio capitalismo é capaz de resolver. Perfeito? Mas existe uma crise, que é essa que eu me refiro, que é justamente a pauta da minha pesquisa, que é uma crise estrutural do capital. Okay? É uma crise estrutural. Essa crise estrutural é uma crise de não solubilidade do próprio sistema. O sistema não consegue resolver essa crise. Perfeito? Que crise é essa? Né? E aí, como é que eu vou conseguir catalogar, conceituar essa crise? Né? Bom,
E aí eu tive que o quê? Eu tive que pesquisar as várias evidências de uma crise estrutural. Quando eu digo uma crise estrutural, eu quero dizer que o desenvolvimento do capital, a permanência do capital, a continuidade do capital, o avanço do capital nesse modelo, ele não leva à satisfação desse problema, ele leva ao agravamento desse problema. Então, ao invés de eu estar caminhando para uma saída, eu estou caminhando mais para um buraco. Então, como é que eu fui perceber isso? Eu fui identificar as evidências desse tempo. Evidências de desenvolvimento tecnológicos absurdos, em detrimento de desenvolvimento humanitário. Evidências de vários teóricos, e aí eu tenho vários teóricos que eu trazo, a chamada crise sociometabólica do capital. A gente teve um teórico, Steven Meszaros, como queiram chamar, que já na década de 70 já vinha dialogando com essa possibilidade da roda travar, do sistema não mais se autorrefazer. Então, e aí isso já vem trazido também em outros teóricos. Eu venho identificando as patologias do mundo do trabalho. Quais são as patologias do mundo do trabalho? São diversas. O fim do pleno emprego, crescimento absurdo da informalidade, a má distribuição de renda e a concentração absurda de renda, a economia de cassino em detrimento da economia produtiva. Então, a gente tem tanta evidência societal, tanta evidência societal de que o modelo existente não é mais capaz de se resolver, que eu só posso identificar que a gente vive um processo de crise civilizatória, que a gente chegou num momento histórico que o modelo não é capaz mais de gerar essa satisfação, porque ele já foi capaz de gerar. Quando a gente pega o capitalismo do pós-guerra, o capitalismo europeu, americano do pós-guerra, ele consegue distribuir minimamente. Ele consegue que o trabalhador empreenda lá suas 40 horas, 44, 40, 30, o que for, de trabalho, mas que o trabalhador consiga comprar, adquirir, ser consumidor, ser um mercado consumidor. Afinal de contas, essa era a ideia do capitalismo do pós-guerra, uma ideia redistributiva. O capitalismo atual ele não tem mais essa ideia. Ele rompeu com esse pacto. O pacto do Estado social, do Estado de providência, como queira classificar, ele não existe mais. Ele não existe mais. Hoje é salve-se quem puder. Então, veja, essa atmosfera que a gente vive globalmente falando, ela precisa ser superada. Ela precisa ser superada. É nesse espaço que abre-se uma lacuna imensa, uma janela imensa de oportunidade, para a gente rediscutir todas as oportunidades do trabalho, do modelo de trabalho, e aí eu já posso até entrar no que vem a ser ontologia do ser social, por exemplo, ou ontologia do trabalho, ou a percepção de o trabalho num outro molde, ok? Então, esse vazio conceitual, esse vazio que a pós-modernidade traz, mediante as fissuras, mediante as ruínas da modernidade, esse vazio ele abre um espaço da gente construir um universo diferente. Bom, existem, aí você vai dizer, Diego, como construir? Como construir? Veja, nós somos pesquisadores, nós não somos nem videntes, nem profetas, seria demais para a gente, mas a gente, dentro do que a gente tem, a gente vai tateando dentro do que a gente tem, ok? Então, veja, dentro do que é possível compreender, primeiro é a gente reconstruir as formas de luta. Isso aí o livro não abandona isso. Reconstruir forma de luta necessariamente
é sair do modelo tradicional. Isso necessariamente é. Necessariamente é. Perfeito? Isso que você vai tratar, então, portanto, das novas formas de luta, já pensando na greve. Eu, isso. Eu já fui caminhando. Não sei se você, Não, se, tudo se bem. você quiser Não, é que eu estava pontuar, fique à vontade. aí agora só para a gente você poder tomar aquela água, né? Veja, você faz todo o histórico dessa construção, dessa sociedade moderna ou pós-moderna e toda desconstrução do ponto de vista teórico e das relações sociais e econômicas que vão se constituindo e reconstituindo a todo momento nessa sociedade capitalista. Mas é bem verdade que o pacto que estabeleceu o trabalho subordinado, né, integrado ao sistema capitalista, também vem sendo reformatado, reformado de maneira sempre piorada, mais precária. E você já caminhava, portanto, para nos apontar ou analisar como a reação dessa classe operária, ou desses trabalhadores integrantes nesse sistema capitalista que entregam o seu tempo de trabalho em contrapartida a uma remuneração, podem se reagir, né, ou se contrapor, melhor dizendo, quando essa equação passa a ser muito assimétrica, né? O meu tempo de trabalho é pouco remunerado, ou seja, a disputa eterna pela melhoria da remuneração, em primeiro lugar, mas também das condições ambientais e de salubridade. Então, você já caminhava para avançar nessa análise dos protestos no mundo do trabalho, né? A greve, creio eu, e essa articulação possível entre esses novos movimentos sociais. Eu acho que seria bacana te ouvir nesse desenlace. Ótimo. Então, justamente esse é o grande desafio, né, do nosso tempo, né? Vamos dizer assim, né? Por isso que às vezes a gente, por oferir uma opinião sobre um teórico, né, de um outro tempo, é sempre muito, nem sempre é muito justa, né? Porque cada pessoa do seu tempo, né, tem os seus desafios, né? E a gente tem os nossos desafios. Nossos desafios são esses, né? Um capitalismo absolutamente que não entrega mais nada, né? Uma realidade que não tem perspectiva mais de desenvolvimento sem destruição, enfim, é realmente uma crise civilizatória, como eu classifiquei, né? Isso vem, inclusive, aí eu não vou entrar em detalhes no livro, porque são muitos detalhes, mas isso está bem demonstrado, provado, né? E verificado, né, sociologicamente. Então a gente precisa rediscutir essas questões, né, esse modelo. Para onde a gente vai? Diego, né? só me permita uma segunda intervenção. Você faz ou desenvolve tua análise para além dos marcos do direito, isso que é importante, né? A tua análise circula entre a teoria, a filosofia e a sociologia, porque é importante para aquele que vão nos assistir compreender, né? Embora você fale de um fenômeno que é estudado pelo direito, mas que você fez uma opção de pesquisa e científica no sentido de analisar esse fenômeno a partir de outros olhares, né? Isso. Exatamente, porque assim, eu não reconheço que encontraremos no direito a resposta, entende? A gente precisa lembrar que o direito, né, e aí, veja, a gente pode abrir também uma discussão imensa, mas eu não vou entrar, evidentemente. Mas veja, o direito não é um mecanismo de revolução, de mudança, de transformação. Perfeito? A gente do direito precisa ter isso em mente.
Certamente não vai haver sociedade sem direito. Isso já é um outro debate também, né? Porque nenhuma sociedade vive só de revolução, né? Você precisa de estabilização, você precisa de controle, né? Teoricamente, né? Dizer isso para os anarquistas, por exemplo, não vai ser mais difícil, né? Falar em controle, isso aqui, vai ser mais difícil. Mas, de um modo geral, a gente precisa entender o direito dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? Então, veja, o direito ele não vai fornecer a resposta teórica que eu preciso. Ele não vai fornecer. Tá? Por isso que eu precisei dialogar com todas essas outras fontes, né, para eu conseguir entender, né, chegar onde eu queria e construir uma proposta. Perfeito? Essa proposta, ela passa, evidentemente, primeiro, pela ampliação e a rediscussão da greve como um fenômeno além do direito. Tá? Quando eu digo além do direito, significa que, por exemplo, a lei de greve, a lei 7783 de 89, né, a gente vai discutir aqui como um dos elementos. Ela não é um fim em si mesmo na minha pesquisa. Tá? Longe dela ser um fim em si mesmo. Tá? Até porque eu tenho várias críticas ao modelo trazido pós-88. Né? Então, veja, o modelo de greve que a gente vai construir é um modelo que dialoga intimamente com os novos movimentos sociais. E aí, o que são novos movimentos sociais? Né? Aí é um outro negócio que precisamos conceituar um pouco. Né? Veja, existem teorias, né, dentro teóricos da sociologia, né, dos movimentos, e basicamente a gente vai ter uma mudança do movimento social, principalmente a partir dos anos 2000, tá? Trazendo uma perspectiva de novos, né, tem o acréscimo dessa palavra novos, a partir da transformação das formas de luta, a partir da modificação das pautas, a partir da articulação mais em rede, a partir da horizontalidade dos movimentos. Então tem uma série de caracteres, né, que vão colocar a observação de um movimento como um novo movimento ou como um movimento mais lá conservador, tradicional de antigamente. Tá? Os sindicatos, né, o sindicalismo, né, o meu livro ele ultrapassa o debate sobre o sindicalismo, né, porque eu compreendo a greve para além do sindicalismo, evidentemente. Né? Podemos ter greve com sindicato ou sem sindicato. Né? Podemos ter greve meramente reivindicatória ou não meramente reivindicatória. Né? Eu, na verdade, acredito pouco na transformação do sistema com greve meramente reivindicatória. Né? Dentro da proposta do livro, dentro da proposta de reconstruir a harmonia social e a possibilidade de uma vida minimamente digna no planeta para todos, ela não passa pela pauta meramente redistributiva. Ela vai além das pautas redistributivas. Né? Então, veja, essas pautas redistributivas, quais são essas pautas, Diego? Mas é muito vago, Diego. Qual pautas são essas? Bom, são pautas dentro de uma moral econômica, de uma ética econômica, de uma moral econômica, principalmente uma moral econômica. Tá? Porque há uma diferença da moral para a ética. Né? A moral ela tem um cunho prático, é uma ação de cunho prático. Né? E a ética é uma teoria da moral. Né? Então, veja, apesar de ser um trabalho teórico, ele tem uma proposição prática. Porque a proposição prática é construir uma pauta moralmente válida dentro de um sistema econômico que todos possam viver minimamente, né? ter minimamente condições morais. Né? Então, toda vez que eu tiver uma premissa, né, eu tenho que pagar tal coisa, eu não tenho que pagar, qual é a moral disso? Né? Qual é a resolução moral disso? Isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer crescimento, vai trazer melhoria, vai trazer oportunidade, não vai trazer oportunidade? Né? Nós temos vários modelos já, né, que têm sido tentados, né? Que eu sugiro algumas ideias de modelo, mas deixo em aberto para a construção disso. Né? Nós temos as possibilidades de economia solidária, nós temos possibilidade de sistema de comércio justo,
temos possibilidade de renda universal, que se discutiu muito agora recentemente, né? Mas a gente da academia pesquisa isso já há alguns anos, né? Então, existem vários modelos, né, que podem ser implementados, né, como alternativas e, evidentemente, cabe aos trabalhadores, né, aos sindicatos ou não, né, os sindicatos podem ou não, preferencialmente deveriam, né, estar dialogando com todas essas possibilidades de movimentos, junto também com os movimentos identitários, né? Não se poderia excluir os movimentos identitários, né? Que tem aí as características também de novos movimentos sociais. Tudo isso a gente pode se estabelecer como uma proposta de luta. Evidentemente, tem que existir um processo de maturação disso, né? E veja, a proposta, ela não é uma proposta como um fim, né? Ela pode ser um ponto de partida, né? Então, você pode construir sínteses, né, a partir de tudo isso, né? Você não precisa construir, já ter a resposta pronta. A gente não precisa ter a resposta pronta, né? A gente precisa, na verdade, caminhar, né, num caminho que seja razoavelmente justo, razoavelmente, moralmente válido, né? Então, é isso que a gente visa propor, né? E, veja, toda a fundamentação teórica, inclusive o porquê, por exemplo, de eu não optar pela greve nos parâmetros tradicionais, né, da legislação, é justamente pela constatação sociológica, constatação real, empírica, né, de que, por exemplo, o modelo de greve implementado com a lei que a gente tem, ela não viabiliza a possibilidade dessas pautas. Ela não viabiliza, né? A classe trabalhadora ela só pode fazer greve nos estritos ditames da Lei 7783, que é uma lei extremamente rigorosa em relação aos trabalhadores, né? Nada é incomum da gente ver uma série de sindicatos amontoados com multas, né, por greves abusivas, por greves ilegais, né? Então, existe uma pesquisa que a gente fez aqui, até no TRT daqui, Tribunal Regional daqui, a pesquisa até de um conhecido meu, de um amigo meu, Rafael, que ele pesquisou de 88, de 88 até 2016, se não me engano, tá? Ele pesquisou todos os dissídios coletivos de greve do TRT daqui. Mais de 90% dos dissídios foram tratados com uma greve ilegal dos trabalhadores, né? Então não é possível que um sistema, né? Não é possível que um sistema, né? E se a gente for analisar a nível dos 24 TRTs do Brasil, não vai ser tão diferente, né? Se a gente for para o TST, que já é uma coisa melhorada, né? Supostamente melhorada, né? Supostamente, né? E nem sei se eu posso dizer mais isso também, né? A gente nem sabe, né? Os julgados recentes de Petrobras e Correios indicam para um extremamente restritivo. Exatamente. Então, veja, a gente passa a crer, né, que o sistema jurídico, ele, ao invés de estar querendo resolver essa crise civilizatória, ele não está muito antenado com essa crise, né? Então, por isso que se eu quero resolver o problema civilizatório, eu não consigo arrumar a solução dentro do direito, porque não há resposta dentro do direito, né? Só a resposta dialogando fora. Por isso que a gente vai buscar em outras percepções. E aí você vai dizer, mas Diego, como é que você pode criar um trabalho defendendo uma coisa contra a legem, né? Contra a legem, né? Infelizmente, para buscar algo diferente, vai ter que ser contra a legem, né? E aí a gente apresenta qual é o fundamento teórico disso? A prática da desobediência, né? Que é uma coisa muito difícil da gente fazer do ponto de vista teórico, porque imagine, como é que eu vou dialogar teóricos da desobediência, por exemplo, né,
Thoreau, Goldman, o próprio Gandhi. Vou pegar Gandhi, né? Não é nem um teórico, é um filósofo, né? Um ícone da desobediência. Como é que eu vou falar de direito e falar de desobediência ao mesmo tempo, né? Então isso de certa maneira, pode gerar uma incompatibilidade teórica, né? Mas é aí que é o ponto de conexão, que a gente precisa encontrar um ponto de conexão entre... e aí a gente já tem vários teóricos que já estudaram a desobediência e trazendo para o sistema jurídico, né? Trazendo a desobediência para o sistema jurídico, né? Quando a gente olha o sistema jurídico constitucional e tal, poder emana do povo, é uma cláusula aberta, é uma cláusula de desobediência já prevista na Constituição, né? Então, veja, a reconstrução das formas de luta, né, através do sistema jurídico brasileiro, trabalhista, né, ao meu ver, né, precisa se estabelecer através de novas pautas, precisa através de novos mecanismos, de novos conceitos, de novos diálogos. E tudo isso, evidentemente, infelizmente, terá que ser contra a lei. Contra a lei, porque ou modificar a lei, né? Ou teremos que modificar a lei, rediscutir um novo padrão jurídico, porque o padrão jurídico atual, de certa maneira, ele inviabiliza tudo isso, né? Então é algo que o trabalho, do ponto de vista concreto, né? Estou falando muito do ponto de vista concreto, né? Do ponto de vista concreto, o trabalho ele caminha mais por aí, né? E quais seriam esses novos movimentos sociais que você define no título do teu trabalho? Isso. Na verdade, eu trouxe alguns exemplos, né? Algumas ocorrências de novos movimentos, né? Que são classificados, né? Desde lá dos anos 2000, Occupy Wall Street, movimento do No Logo. Eu até citei coisas do Fórum Social Econômico, né? Citei um movimento de greve interessante que aconteceu, salvo engano, na IBM, né? A gente teve um movimento há uns anos atrás, já com uns 10 anos atrás, de uma greve virtual. Foi feita uma greve virtual, né? Se utilizou aquele programa, que era um joguinho chamado The Sims, né? The Sims era um jogo antigo, né? E aí o sindicato dessa categoria criou, né? No jogo, criou os personagens, né? Com o nome dos agentes econômicos todos, e fez no jogo uma greve figurativa. Como esse jogo foi aberto para a internet, para todo mundo ver, né? Eles, de certa maneira, desnudaram os problemas da companhia, né? E essa greve ela tomou uma proporção enorme e depois a companhia acabou cedendo às pressões dos trabalhadores, né? Então usou-se da criatividade, né, para promover movimentos diferenciados, né? Mas veja, todos esses movimentos, né, se a gente fosse trazer isso novamente para a Lei 7783, todos eles seriam ilegais, né? Todas essas formas de articulação seriam ilegais, né? Então, por isso que é preciso rediscutir, né, reconstruir, né, essa dinâmica de ação, tá? Essa dinâmica de atuação. Agora, dialogando intimamente com as necessidades humanas, com os elementos específicos, lógico, setoriais, mas sem esquecer dos elementos globais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho de Boaventura de Souza Santos, né? Especialmente os trabalhos mais antigos, né? Os mais novos também, mas os mais antigos, que ele classificava um pouco disso como um novo internacionalismo operário. Ele chamava novo internacionalismo operário, né? Então, a minha pesquisa, ela
se aproxima do novo internacionalismo operário, mas eu procuro ampliar um pouco a ideia de operariado, trabalhadores do mundo, né? Eu prefiro até dizer vitimizados do mundo univos, né? Todos os vitimizados, né? E aí eu acho que o grande desafio é a gente produzir um movimento, né? Conseguir ter um movimento, né? Que consiga conectar, interconectar, né? Todos esses interesses de vitimizados, né? Em prol da construção de uma moral minimamente econômica, né? Que tem preceitos mínimos, travas mínimas econômicas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. E para a gente fechar, o que seria, então, esses movimentos integrados para construir uma nova moral econômica, né? Sobretudo num momento em que a moral econômica vivemos sob a égide o indivíduo acima de tudo e o mercado acima de todos, né? Como a gente pensar essa nova moral econômica a partir de uma outra ética, né? Como romper isso? Exatamente. Esse é o grande segredo da coisa, né? Como romper. Talvez a gente não precise romper, tá? Talvez a gente não precise romper. Talvez a gente precise fazer um pouco, né? Construir um pouco, né? Se associar um pouco mais, né? Eu acho que o associacionismo é a grande ferramenta, né? Não só da democracia, né? Não só da democracia, mas principalmente na ótica do que eu procurei colocar e que eu procuro colocar dos vitimizados, né? Não existe só um vitimizado, né? Ou não existe, às vezes não existe nem só uma classe de vitimizados, né? Existe uma série de classes vitimizadas nesse processo todo. Então eu acho que a reconstrução de uma nova moral, ela passa por aí, tá? Por um processo muito mais assim, geralmente, né? E aí, veja, isso aí é muito bacana o que eu estou falando, mas veja, a gente vai abrir uma questão, até que ponto isso é uma classe em si, né? Aquela máxima, né? De classe em si e classe para si, né? Porque, veja, eu olhar para o meu, sei lá, eu olhar para o pequeno empresário ali, né? Para o microempresário, para o MEI, né? E saber que o MEI é tão lascado quanto eu, né? É algo, é uma ideia de classe em si, talvez, né? Talvez eu consiga construir uma percepção entre eu, proletário, e eu, MEI, né? Consiga perceber uma percepção de classe em si, né? Talvez. Mas será que a gente já consegue perceber uma classe para si? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então, eu acho que, diante de todas as patologias, todas as fissuras que tem no sistema, patologias das mais variadas ordens, né? Eu elenquei aqui no livro, algumas, né? Não foi rol exaustivo, nem taxativo, né? Foi rol meramente exemplificativo. Mas se a gente fosse elencar, né? Elencar todas as fissuras, né, que existem no sistema, né, não sobraria sistema, perfeito? Então, veja, não é difícil a gente construir um diálogo na classe em si. Talvez o que seja mais difícil é construir a ideia de classe para si. Porque aí, veja, aí a gente teria que conversar, que aí eu acho que é o ponto do que eu estou começando a caminhar para pesquisar agora. A gente vai ter que conversar muito sobre os pós-estruturalistas, né? Sobre essa percepção teórica do mundo presente, né? De que o capitalismo ele não é mais, evidentemente, uma luta de classe de burguesia e proletariado. Ele vai muito além disso, né? Então eu acho que a grande chave, né, para a gente dar esse salto e conseguir viabilizar algo vai partir dessa maturação. Legal, Diego. Eu acho que esse processo todo de construção do conhecimento
utilizando os teóricos, adaptando-os à nossa condição nacional, utilizando os filtros das condições e do desenvolvimento socioeconômico nacionais, são importantíssimos para a compreensão dos fenômenos, né, sociais. O fenômeno social analisado numa perspectiva para além do direito, que é isso que você contribuiu conosco nessa prosa aqui já de 50 minutos. Mas tudo isso você aponta, sinaliza para a construção de uma nova moralidade, né? De uma construção de uma nova ética, que pode ser dentro desse sistema, mas a partir de outras premissas, né? Ocorre que isso requer do homem, das relações sociais e econômicas, sobretudo no momento e nessa noite que nos encontramos, né, numa noite tão histórica no mundo, onde a nação mais poderosa está escolhendo seu presidente, né, quais são os padrões societários, comunitários, de interdependência, de relações globais, né? Evidentemente que o global e o local estão sempre interagindo, e por isso os sintomas que avaliamos nas ciências sociais, sempre localizados territorialmente, mas culturalmente quase planetários, né? Hoje um jovem utiliza quase o mesmo equipamento em todas as partes do planeta, está integrado em redes sociais. É claro que a tecnologia não está desenvolvida igualmente no planeta, ela está concentrada nos centros produtores de pesquisa e de conhecimento, mas cada vez mais a superação dos desafios que a comunidade planetária tem ultrapassam, inclusive, as próprias relações econômicas, né? A pandemia foi a maior prova disso, né? Não há qualquer... A história mais interessante da pandemia foi quando eles tiveram que esvaziar um porta-aviões dos Estados Unidos, acho que foi no Caribe, era um porta-aviões poderosíssimo, né, com um armamento, mas deu um surto de Covid e os seres humanos que habitavam aquele porta-aviões tiveram que ir embora. E por isso a crise do sistema, né, capitalista, que envolve uma ética social, uma ética econômica, todas as dimensões da ética humana, que cada vez mais precisam ser pensadas, refletidas, avaliadas, e essa é a contribuição que você nos trouxe, Diego. Quero agradecer muito a oportunidade de te ouvir, teu trabalho, tua pesquisa. Quem já fez uma pesquisa de mestrado, ou você que está fazendo doutorado, sabe o quão isso é um processo desgastante, que vai nos introjetando, vai nos construindo, nos reconstruindo, nos dá crises, nos dá certezas, mas a tua contribuição materializada, portanto, nessa obra publicada pela RTM, tem esse papel de reflexão. Eu acho que trazer essa reflexão para além do direito é muito importante para mostrar que o direito também não dá conta de tudo, né? Os juristas acham que tem a bola de cristal para a resolução de todos os problemas econômicos, sociais e políticos, e evidentemente isso não é verdade, né? Por isso que existem diversas ciências que complementarmente tentam dar conta dos problemas da humanidade. Então, nessa noite conversei com o Diego Neto de Albuquerque, que é um pesquisador de Pernambuco e publicou o livro A Greve e os Novos Movimentos Sociais na Crise do Sistema Capitalista, que a gente está mostrando de novo para vocês. O Instituto Edésio Passos e a editora RTM, então tem muito a agradecer ao doutor Diego. Tomara que aqueles que nos assistam sejam tocados e sigam a pesquisa, né? A pesquisa em ciências humanas é sempre um entregando o bastão para o outro, né? Para que cada vez mais a gente possa desenvolver uma ciência que tente ser humanizadora, em primeiro lugar, que promova os direitos humanos, que promova uma saúde social, econômica e ambiental equilibradas. E sem meio ambiente equilibrado tem pandemia, sem pandemia, com pandemia não tem economia equilibrada, e com economia desequilibrada socialmente ficamos desagregados.
Por isso, agradeço muito, Diego, em nome do Instituto Edésio Passos, da editora ETM, pelo seu tempo, pelo seu espaço. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu agradeço, tá? Agradeço as palavras, a oportunidade de falar um pouco do trabalho da gente. E é isso. Seguimos em frente, né? Tem um amigo professor aqui, inclusive aqui em Recife, que às vezes a gente, quando conversa, ele sempre fala, como é que ele diz? Às vezes eu escuto as pessoas falando que a esperança é a última que morre, né? Aí ele fala, eu sempre digo, a esperança jamais morre, né? E é bonito, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho, a gente seguir em frente, promover sempre o melhor, né? Buscar sempre o melhor, tá bom? Quem sabe a esperança é a primeira que nasce, e não a última que morre. É verdade, é verdade. Muito obrigado, valeu, um abração, boa noite a todos. Valeu, forte abraço, senhor. Tchau.